E aí, Caveira, qual é a boa de hoje? Por que você tá com essa cara tão espantada? Só pode ter a ver com o tema deste sexto vídeo da série Etnografias. O título é Metodologias nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Até parece que a autora Alcida Ramos encarnou Paty Problematique, porque ela resolveu problematizar a noção de método na pesquisa antropológica. O texto está dividido em três partes. Na primeira, ela vai apresentar o problema, partindo do princípio que método não se confunde com técnica. E é um tal de dizer que o método será o etnográfico, que a pessoa vai realizar entrevistas, que a pessoa vai realizar observação participante, tomando a técnica de coleta como se fosse do método. As técnicas, obviamente, têm a ver com o método que a pessoa escolhe. Se o método é uma escolha e serve para organizar e decidir quais os procedimentos a partir dos quais os dados vão ser coletados, isso significa, obviamente, deixar coisas de fora. Significa abrir mão de certos caminhos, pois na medida em que um sujeito se decide por um determinado tipo de procedimento, por exemplo, pesquisa de arquivo, implicaria a princípio deixar de lado, por exemplo, a utilização de técnicas de entrevista. Mas me diga aí, coisinha, por que seria mutuamente excludente logo de cara decidir abrir mão da técnica de entrevista caso a pessoa decida fazer uma pesquisa de arquivo? A pessoa tem uma pesquisa exclusivamente com material documental, talvez de fato não faça sentido fazer entrevistas. Mas se é possível realizar um procedimento de investigação num arquivo e ao mesmo tempo realizar entrevistas que ajudem a complementar e a trazer mais informações a respeito de um acervo documental, não tem problema algum. Se o método é uma forma de organizar os procedimentos que vão ser utilizados para a coleta de dados etnográficos, e se o método significa realizar escolhas, não pode significar o formalismo em excesso nem o aprisionamento. Como é que a autora Alcida Ramos vai sustentar o argumento dela em relação à necessidade de se ter uma postura mais aberta em relação aos procedimentos de coleta de informações e de dados etnográficos? Ou se tudo isso que se ensina nas disciplinas de metodologia, métodos e técnicas de investigação, se tudo isso é relevante ou é algo absolutamente dispensável. Ela vai fazer um levantamento bibliográfico modesto, eu diria, para a complexidade do assunto, e aí ela vai dizer que se limita a cotejar a posição de alguns autores que parecem apropriados para discutir o assunto, por serem claramente críticos da rigidez, do formalismo e mesmo do positivismo de certas metodologias. Ela aí vai escolher uma bibliografia a favor dos pontos de vista dela. E ninguém pode dizer que até agora eu ainda não tinha falado a respeito disso, porque o que eu mais tenho dito desde o início desta série de vídeos Etnografia é que o modo de se fazer a pesquisa e a coleta de dados na área de antropologia depende muito mais do objeto em si do que dos procedimentos metodológicos escolhidos pelo pesquisador. Você pode dizer que vai fazer uma observação participante e de repente chegar lá não ter autorização para participar. Enfim, mas a autora Alcida Ramos vai se apoiar em primeiro lugar num conceito que Merton resgata de serendipidade. Serendipidade. Em inglês é serendipity, ela traduz como serendípia, mas eu já vi também a tradução como serendipidade, que seria exatamente o inesperado, ou como diria Malinowski, os imponderáveis da investigação, da atividade de investigação, que ela faz uma paráfrase com aquela velho jargão que Malinowski nos legou na antropologia, que é a ideia dos imponderáveis da vida cotidiana, que seriam imponderáveis da vida real, que seria exatamente essa abertura para o inesperado. Num certo sentido, abrir possibilidades na pesquisa de campo, que é o que Malinowski deu de
como conselho para Evans Pritchard: não seja um idiota completo e tudo ficará bem. Ela até cita isso a partir de uma outra tradução, não usa o conceito de idiota completo, mas é o sentido é o mesmo. Não seja um idiota completo no sentido de estar aberto a tudo, tudo vai ser uma novidade, mas não é uma novidade no sentido de que aquele fascínio. É preciso ter foco naquilo que você vai explorar dentro desse universo de novidades. Então a serendipidade é esta curiosidade ativa, é se deixar levar pelas circunstâncias por um certo lado e é estar sempre nesse espírito de descoberta que vai permitir, de fato, o encontro de informações que, num dado momento, serão relevantes para você entender aquele objeto que foi selecionado. Outro ponto que ela toca e que já foi tema de outros vídeos diz respeito ao modo a partir do qual a presença de um observador altera a situação observada. E isso nas ciências sociais é ainda mais relevante de ser pensado. Grande parte da nossa forma de coletar dados etnográficos depende de como nós nos colocamos no contexto da observação. Depende da nossa atitude, da nossa forma de abordar as pessoas, da forma de se apresentar, da honestidade de se dizer que está realizando uma pesquisa. Policiais podem usar a identidade falsa para fazer uma investigação. Jornalistas podem gravar escondido, mas nós da área de ciências sociais temos a obrigação e o compromisso da transparência. Por quê? Porque a nossa forma de fazer pesquisa é fundamentalmente tão frágil, tão frágil, tão frágil. Por quê? Porque nós não temos procedimentos metodológicos que sejam fechados, que a nossa presença afeta tanto o contexto da observação que a gente depende da confiança quando se trata de uma pesquisa que exige a interação face a face, exige a convivência, exige o diálogo e exige estar aberto ao que as outras pessoas estão dispostas a nos oferecer. Porque todo mundo sabe que quanto mais tempo de convivência, por mais que você tenha um gravador logo no início de uma entrevista, as pessoas ficam meio que pouco à vontade, mas depois a gente abstrai. E aí ela vai recorrer a uma pleiade. Gostaram de pleiade? Me senti assim, mais inteligente a usar esta palavra. Ela vai recorrer a uma pleiade de autores, de Devereux a Gadamer, passando por Guerre, partindo do princípio de que as ciências humanas são, por natureza, indisciplinadas. Tem até um livro escrito por Luiz Eduardo Soares, na década de 90, se eu não me engano, chamado O Rigor da Indisciplina, onde ele trata basicamente dessa questão, né? É o rigor da indisciplina. Vejam bem, pensar o modo a partir do qual as ciências sociais, no caso específico desse livro, diz respeito à antropologia, deve exatamente explorar esse seu potencial de estar pronto para o que deve mesmo que você... O que importa é saber qual é o objeto, a técnica que você vai usar para coletar, para falar a respeito desse objeto, deve ser subordinada ao contexto. E é aí que ela vai explorar toda essa tradição na filosofia que diz respeito a essa negação dos modos formais da rigidez na coleta de dados de campo, da experiência de campo. E aí, na segunda parte do texto, depois que ela fala bastante desse conceito de serendipidade ou serendípia, começando por Merton, passando por Devereux, Gadamer, na parte seguinte ela vai se apoiar na presença de intelectuais indígenas realizando pesquisas na área de ciências humanas. Se Gadamer insiste que as ciências humanas não devem levar em consideração a rigidez dos procedimentos adotados do ponto de vista epistemológico pelas ciências naturais, ele parte de 4 conceitos. Conceito de senso comum, conceito de Bildung, que seria traduzido como formação, e poderia ser também, e aí ela fala que formação no sentido de um dispositivo cultural
que na verdade serve como orientação do sujeito em relação à forma como o sujeito vai ver o mundo, encarar o mundo. Depois o conceito de senso comum, não o senso comum no sentido negativo do termo, como o senso comum que, enfim, não dispõe de conhecimentos fundamentados, né? Ou, em outras palavras, leigo. O terceiro conceito eleito por Gadamer como importante para se pensar as ciências humanas, a especificidade das ciências humanas, é o conceito de juízo, que, segundo ele, o juízo, como espera-se, que demonstre um senso de comunidade e uma preocupação com o bem comum. Gadamer está muito bonzinho, né? Esperar que as pessoas tenham um senso de comunidade, tenham uma preocupação para com o bem comum. E o quarto conceito seria o conceito de gosto, que no passado dizia respeito muito mais a uma dimensão moral que estética. Então, a definição que ele dá a esse conceito de gosto está relacionada com esse seu sentido pretérito, de uma dimensão moral, muito mais moral do que estética, que descrevia um ideal, aqui, palavras de Gadamer, descrevia um ideal de genuína humanidade. Eu não estou dizendo que Gadamer está sendo muito otimista, partindo do princípio que uma pessoa que vai fazer uma pesquisa na área de ciências sociais deve ser movida por princípios éticos mesmo, né? Principalmente o respeito pelo outro. Quando Gadamer chama atenção para esses quatro conceitos, no sentido de, já que as ciências sociais não se pautam por métodos rígidos, devem abrir mão dessa reivindicação de ser ciência, mas isso não significa abrir mão de determinados princípios que fundamentalmente são princípios de natureza ética. E um outro conceito que ela cita de Gadamer é o de fusão de horizontes, que é exatamente baseado na ideia de que, a partir do momento em que você se dispõe a conhecer, a compreender determinados aspectos que são aparentemente ainda desconhecidos para você, quando esta compreensão acontece, é o que ele define como fusão de horizontes ou mútua compreensão. Se isso é possível, existem várias críticas a essa ideia de fusão de horizontes ou de mútua compreensão, mas não vamos entrar nessa floresta agora, vai causar muito mais confusão do que oferecer uma solução. E aí, finalmente, aparece Paul Feyerabend, que eu não sei como é que fala o nome dessa criatura, que é um anarquista tão anarquista que até do anarquismo ele desconfia, e ele apresenta uma forma de pensar o que é o método nas ciências sociais, nas ciências humanas, de uma maneira muito radical, que é exatamente ser contra o método. Então aí dá pra gente entender o título do texto, né? Metodologias nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Até agora ela já falou um pouco a respeito do que, porque ela seria supostamente contra, mas a gente sabe que ela não é contra até chegar ao fim do texto, nem também a favor, porque ela não apresenta nenhuma defesa apaixonada a respeito da ideia de se insistir na metodologia prévia à realização de uma pesquisa. Muito, não, eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Você não quer, de uma certa forma, assumir qual é a sua posição em relação a um assunto, então você simplesmente diz que você não é contra nem a favor. Muito pelo contrário, não significa que você é neutro, não é uma neutralidade nesse sentido, mas que você se coloca à disposição daquele tema a partir do momento em que for necessário. Nem contra metodologias, nem contra, nem a favor. Muito pelo contrário, é uma maneira de dizer: se for necessário, eu vou adotar um procedimento metodológico que seja mais adequado para a situação que eu estou interessada em compreender. E aí, assim, mas aí antes de chegar a este final, ela vai se apoiar nessa provocação de Paul Feyerabend de contra o método, em que ele diz: a ciência é um empreendimento essencialmente anarquista.
o anarquismo teórico é mais humanitário e mais passível de promover o progresso do que suas alternativas de lei e ordem. E ele também diz que prescrições epistemológicas podem parecer esplêndidas se comparadas a outras prescrições epistemológicas, mas quem garante que elas são a melhor maneira de descobrir não apenas uns tantos fatos isolados, mas alguns segredos profundos da natureza. E é aí que ela vai dizer que a antropologia se especializou em um procedimento de comparação que, de uma certa forma, deu a régua e o compasso para a disciplina na ausência de um método que seja universal, né? Porque a antropologia não tem um método universal. A principal contribuição da antropologia é que é a comparação como ela chama, comparação contrastiva. Por exemplo, pegamos aqui o príncipe Lindolfo e o seu irmão gêmeo, o príncipe Astolfo. A comparação contrastiva aqui é muito fácil de se fazer nesse caso, porque eles são iguais, exceto o sapato. Fazer uma comparação contrastiva entre Coisinha, que tem a sua adorável faquinha, e Creuzinha, que tem essa plaquinha da falsidade do eu te amo. Não existe o eu te amo universal. É mais fácil a gente ter faquinhas universais do que eu te amo universal. Esse amor universal e absoluto é impossível. Senão, não seríamos humanos com todas as nossas contradições. Normando e Armando, ambos se dizem machões, mas isso é machão que se apresente? No contraste, não dá para dizer que os dois são machões. A comparação contrastiva serve para iluminar as pequenas diferenças, é buscar correlações, mas na verdade a comparação é principalmente para fornecer subsídios capazes de, uma vez que seja possível apresentar as semelhanças, ressaltar sobretudo as diferenças. E isso faz ainda mais sentido na área de antropologia, porque a antropologia é aquela disciplina que se especializou na ideia da alteridade. Tem até um texto que vai ser discutido mais à frente que diz respeito exclusivamente a uma crítica ao conceito de alteridade proposta por um autor, um antropólogo sul-africano. A terceira parte do texto, e Líndia Paraguaçu e Curumim Iris ficaram muito felizes porque vai ser dedicada a falar a respeito das contribuições de indígenas à pesquisa na área de ciências sociais. Qual é a principal revolução que foi feita na pesquisa na área de antropologia após a emergência de pesquisadores indígenas? Na página 27, ela cita: o grande esforço dos intelectuais indígenas ao penetrar o mundo das letras e ciências ocidentais é justamente forçar os colonizadores brancos a abrir seus olhos escancaradamente fechados, e aí ela aqui faz um trocadilho com o nome do filme de Kubrick, abrir seus olhos escancaradamente fechados para realidades que lhes são extremamente incômodas, para não dizer abomináveis. Ver suas obras de vandalismo social e político sendo observadas por suas vítimas é um ato de emulação que não se coaduna com a já milenar vocação ocidental para conquistar e exterminar. Os métodos indígenas, combinando saberes próprios e acadêmicos, realçam a cegueira perversa do dominador. E o que isso significa? Significa que os intelectuais indígenas, ao se apropriarem dos instrumentos desenvolvidos pelos ocidentais para realizarem pesquisas junto às suas próprias comunidades, começam a perceber que aqueles métodos, aquela forma de se fazer pesquisa não leva em consideração praticamente nada daquilo que é importante e fundamental para os povos indígenas. Então, nesse sentido, a ciência ocidental não está capacitada a compreender o mundo indígena, porque os pesquisadores ocidentais, ao se deslocarem, acabam levando aquilo que Gadamer falou lá atrás, o seu senso comum, a sua visão de mundo, a sua forma de entender, a sua formação, o seu Bildung, os seus juízos, acabam projetando a sua própria forma de compreender o seu mundo. A pesquisa tende a reproduzir como resultado aquilo que já é conhecido pelo pesquisador a partir do seu próprio universo. A principal contribuição dos intelectuais indígenas é, nesse sentido,
descolonizar a produção científica que diz respeito aos próprios povos indígenas. Tudo bem fazer pesquisa na área de antropologia, mas não me venham para cá fazer suas pesquisas partindo de métodos que levam em consideração o senso comum, o Bildung, os juízos das sociedades ocidentais, porque senão você nunca vai conseguir chegar ao mundo indígena. E aí ela vai apresentar vários autores indígenas que propuseram maneiras muito interessantes, baseadas nos conceitos que são valorizados pelos povos indígenas para resolver este problema de se fazer uma pesquisa que busca compreender o mundo indígena a partir das categorias e das formas de pensar do mundo ocidental. E aí ela cita, por exemplo, uma antropóloga, uma pesquisadora indígena, Linda Tuiai Smith, que começa o seu livro sobre descolonização e metodologias com uma crítica curta, dura e pertinente. Irrita-nos que os pesquisadores e intelectuais ocidentais presumam que sabem tudo o que é possível saber sobre nós, baseados nos seus breves encontros com alguns de nós. E aí ela dá uma alfinetada, né, em alguns antropólogos brasileiros que fazem pesquisa de campo com povos indígenas, mas que ficam pouquíssimo tempo em contato, porque isso não seria suficiente para se deixar levar pelo modo de vida indígena, de se fazer pesquisa, porque o tempo da pesquisa acadêmica é regulado pelo cronograma do que está previsto no cronograma do projeto, e o tempo vivido pelas pessoas nas sociedades indígenas é completamente diferente. Se o seu interesse é compreender o mundo indígena, a primeira coisa que você deve fazer é se colocar inteiramente à disposição, inclusive da temporalidade. No modo como nós vivemos, a sociedade que a gente vive, os cronogramas das pesquisas exigem que se acabe a pesquisa, uma pesquisa de graduação, que você tem apenas um ano para fazer o TCC, implica em fazer pesquisa telegráfica praticamente. Qualquer pessoa que vai fazer um TCC entre povos indígenas, por exemplo, precisa prever um campo, e o campo não vai ser mais do que 1 mês, 2 meses, no máximo 3, principalmente porque dinheiro não há para financiar pesquisas de TCC. Então a pessoa vai ter que pagar. Às vezes até mestrado e doutorado, o tempo é curto e o dinheiro é pouco, quando não inexistente. Então, diante disso, se torna bastante complicado também, do ponto de vista objetivo, das condições objetivas e materiais, realizar pesquisas de longa duração. O foco de Linda Smith, na sua abordagem descolonizadora, é construir uma agenda poético-política inspirada nos ritmos das marés, como uma forma de combater a violência, a subordinação e as humilhações que intelectuais indígenas se submetem quando entram no mundo acadêmico. Para ela, essas 4 marés seriam sobrevivência, recuperação, desenvolvimento e autodeterminação. Alcida Ramos cita também outros pesquisadores indígenas, principalmente norte-americanos, né, do Canadá ou dos Estados Unidos, e a forma como reivindicam conceitos. Por exemplo, para Gregory Caget, indígena Teva, dos Pueblos dos Estados Unidos, a espiritualidade nada tem a ver com a religião, mas com a busca da verdade. Um outro intelectual da etnia Cree, Sean Wilson, considera que a investigação científica deveria ter o caráter de cerimônia, como ocorre com as coisas importantes do mundo Cree. Então, nesse sentido, você vai realizar uma pesquisa sobre os Cree que não leva em consideração o modo Cree de pensar o seu próprio mundo. Então, para que serve uma pesquisa como essa? E aí, Caveira, você acha que ela conseguiu responder a essa provocação quando ela finaliza o texto dizendo: no que concerne a metodologia, ao fim e ao cabo, talvez o procedimento mais sensato para uma investigação etnográfica produtiva e aberta ao inesperado seja jogar fora
o projeto de pesquisa já no primeiro dia de campo. Mas isso é lá coisa que se diga para quem está começando a pensar na área de pesquisa. Enfim, é uma questão que fica em aberto. Projeto de pesquisa é uma maneira importante de se pensar a escolha do tema, de se pensar a viabilidade da realização da pesquisa, de se pensar o que justifica a realização de uma pesquisa. Projeto de pesquisa nada mais é do que um projeto. E como diria Ordep Serra, que foi meu professor na graduação e no doutorado, projeto é algo que ainda não existe. Então, projeto é algo necessariamente lançar uma possibilidade. Projeto, na verdade, é algo que você imagina, mas que ainda não existe do ponto de vista concreto. Mas que não, o projeto não pode ser uma camisa de força, no sentido de que, na medida em que você escreveu, que você vai ser obrigado a seguir todos aqueles tópicos e todos aqueles procedimentos como se fosse uma lista de compras de supermercado. Pesquisa, o projeto não pode ser essa lista de compra que você precisa resolver. O projeto é apenas uma forma de você organizar a sua cabeça, organizar as suas ideias previamente, mas que quando você chega no campo, é exatamente aí que ela vai dar este conselho radical: jogue o projeto fora tão logo chegue no primeiro dia de trabalho de campo, porque é o que acontece na prática. Por mais que a gente coloque no papel o maior detalhamento em relação às ideias e procedimentos, objetivos, justificativas, subobjetivo, é óbvio que se você está fazendo uma pesquisa de mestrado, doutorado, que tem as infernais qualificações, você vai ter que responder para uma banca examinadora de sua qualificação de mestrado, qualificação de doutorado, que geralmente é feita quando você já foi para campo. Você vai ter que dizer como é que está o andamento da pesquisa, se de fato aquelas ideias que você apresentou no seu projeto de pesquisa, elas têm sustentação para que você possa responder as perguntas que você se propôs. Responder de maneira sempre parcial, que é uma coisa que ela fala também no texto em um dado momento, quando ela cita o físico catalão, que diz que uma pesquisa deve ser feita com base no pressuposto de se responder perguntas que vão abrir mais perguntas. As respostas sempre vão levar a novas perguntas. Sem isso, a própria ideia de um conhecimento científico não se sustenta. Se você se propõe a fazer uma pesquisa e esta pesquisa você tem a pretensão de responder tudo a respeito daquele assunto, já sabemos que esta pesquisa não está sendo conduzida de uma maneira aberta, imaginativa e produtiva. Bom, por hoje é só. Este é o 6º vídeo da série talvez eu faça um vídeo a mais para falar especificamente sobre o presente etnográfico, que é um conceito bastante caro à antropologia, tem a ver com a tradição da antropologia clássica e foi um conceito que eu utilizei para desenvolver um modelo de análise dos meus dados etnográficos na minha pesquisa de doutorado. Acho que eu vou fazer isso, vou dar essa colher de chá a vocês. O que é que você acha, Caveira? Devo fazer ou não devo fazer? Mais um vídeo. Caveira vai decidir, mas enquanto Caveira não decide, leiam esse texto, porque é curto, provocativo e tem ótimas ideias.